Sou o pastor Reinaldo Moraes e neste momento abra seu coração. Há uma verdade de Deus esperando por você e o tema: a quem pertence o reino? Mateus 5,3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há liberdade para aqueles que já não precisam sustentar uma imagem de invencibilidade. Jesus chama essas pessoas de pobres de espírito. Não são pobres porque lhes falta dignidade, nem porque vivem esmagadas pela culpa. São pobres porque descobriram que diante de Deus não há riqueza interior suficiente para comprar aceitação e não há currículo espiritual capaz de impressionar o céu. Não há aparência piedosa que substitua o coração sincero. A pobreza de espírito começa quando a alma deixa de representar. Enquanto insistimos em parecer melhores do que somos, permanecemos ocupados demais administrando a nossa própria imagem. Medimos palavras, protegemos reputações, selecionamos o que mostramos e escondemos o que ainda precisa ser tratado. Mas o reino de Deus não se entra pela porta da aparência. Ele se abre enquanto a verdade encontra espaço dentro de nós. O grande perigo da vida espiritual não está apenas nos pecados que conseguimos identificar, mas no orgulho que se instala. É possível se dizer cristão e ainda assim viver como alguém que depende mais da própria consciência do que da misericórdia de Deus. Jesus, porém, inverte completamente essa lógica. Ele não exalta os que têm tudo sob controle ou os que nunca falham, nem os que conseguem manter uma aparência impecável. Ele diz que o reino pertence aos pobres de espírito, ou seja, pertence aos que se aproximam de Deus sem troféus nas mãos, sem discursos ensaiados, sem a pretensão de negociar mérito. O pobre de espírito não é alguém que despreza a si mesmo, é alguém que parou de se iludir. Ele não faz de suas fraquezas uma comiseração, mas também não as transforma em algo intocável. Ele aprendeu que Deus não cura aquilo que fingimos não existir. Por isso, aproxima do Senhor com honestidade. E ele diz: Pai, eu preciso de Ti mais do que consigo admitir. Há áreas em minha vida que ainda carecem da Tua luz. Há pensamentos, desejos, reações e caminhos que precisam ser rendidos ao Teu governo. Essa postura não diminui o ser humano, ao contrário, o coloca no lugar onde a graça pode alcançá-lo com eficácia. A soberba sempre nos deixa sozinhos com a nossa própria máscara. A humildade nos leva para perto de Deus despido do engano. Muitas vezes o que chamamos de amor próprio é apenas medo de sermos vistos como realmente somos. E o que chamamos de maturidade pode ser apenas a habilidade de esconder melhor nossas incoerências. Mas diante de Cristo, não precisamos representar um personagem. Ele não nos recebe porque conseguimos ser perfeitos. Ele nos recebe porque veio buscar exatamente aqueles que reconhecem suas fragilidades. A beleza do Evangelho está no fato de que Deus não exige que cheguemos completos para então nos acolher. Ele nos acolhe em Cristo para então nos transformar. O reino não é entregue aos que se apresentam cheios de si, mas aos que chegam vazios o suficiente para serem preenchidos pela graça. Talvez hoje o Senhor esteja nos conduzindo a uma pergunta mais profunda. Em que área ainda estou tentando parecer suficiente? Onde tenho confundido aparência com transformação? A bem-aventurança começa quando deixamos de disputar com Deus o controle da nossa própria imagem. Porque o céu se abre para quem já não chega exigindo reconhecimento, mas suplicando misericórdia. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito, porque somente eles sabem reconhecer o que não poderiam conquistar por si mesmos. Ore comigo. Senhor, livra-me da necessidade de parecer suficiente. Ensina-me a caminhar diante de Ti com verdade, sem máscaras e sem orgulho. Dá-me um coração simples, sensível e dependente da Tua graça. Que eu não confunda conhecimento com autossuficiência, nem serviço com mérito. Esvazia-me do orgulho e que eu alcance a humildade dos que pertencem ao Teu reino. É em nome de Jesus, o Teu Filho, que eu oro, Pai, e já te agradeço. Amém. Paz.